Olá, hoje falaremos sobre vetores. Nossa aula de hoje, vamos começar. O vetor ele é conhecido como uma variável composta homogênea unidimensional. Como o nome já fala, ele só pode ser de um tipo, então eu só posso armazenar dados dentro do meu vetor de um mesmo tipo e em uma única dimensão. Então, por exemplo, mais embaixo a gente vai ver o exemplo aí do prédio, né? Trata-se de um conjunto de variáveis do mesmo tipo, como eu falei, tem que ser uma variável homogênea, que possui o mesmo identificador, o nome, e são alocadas sequencialmente na memória. Então, como as outras variáveis que nós já vínhamos criando, o vetor também ela vai ter um nome, certo? E esses dados alocados dentro desse vetor, ele vai ser sempre chamado, vai ser sempre identificado pelo mesmo nome. O que vai diferenciar serão os locais na memória onde eles estão armazenados, certo? Como tem o mesmo nome, o que distingue é um índice que referencia sua localização dentro da estrutura. Então, foi o que eu falei. Eu chamo o meu vetor pelo nome e esse índice, que é o meu contador, né, que a gente já vinha utilizando lá na estrutura de repetição, que vai referenciar qual é a localização do dado que eu quero acessar dentro do meu vetor. Então, o meu vetor é uma variável normal, que ela vai armazenar vários dados dentro dela. E eu vou conseguir acessar esses dados através do índice, através lá do meu contador, né? Comparando um vetor a um prédio seria um vetor e cada um dos apartamentos seriam os elementos desse vetor. Então, a gente pode comparar que em um prédio eu posso ter um prédio de 10 andares, eu posso ter um prédio de 5 andares e cada andar desse prédio, uma família está alocada. Um dado está armazenado dentro de uma parte desse vetor, né? Aí a forma de declaração do meu vetor. Eu tenho aí o que a gente já vinha fazendo, algoritmo, nome do algoritmo, var. A variável, que no caso é o nome do nosso vetor, né? Eu tenho que definir um nome para ele. E aí, a forma de declaração dele vai ser da mesma forma que a gente já vinha definindo os outros. Só que como ele é um vetor, ele vai modificar apenas uma pequena parte. Eu coloco os dois pontos, vetor, porque eu vou dizer que ele é um vetor. E esse VI e esse VF é o valor inicial e o valor final do meu vetor. Como no prédio, como eu falei, um prédio ele pode ter, nós podemos ter um prédio de 10 andares ou um prédio de 5 andares. No caso de um prédio de 10 andares, valor inicial 1, valor final 10. No prédio de 5 andares, valor inicial 1, valor final 5. Acho que eu misturei tudo aí. Mas eu defino o valor inicial do meu vetor e o valor final do meu vetor, certo? Eu consigo definir o tamanho dele. Então, se eu digo que é um vetor de 5 posições, ele vai armazenar 5 elementos dentro dele. Se eu digo que é um vetor de 10 posições, ele vai armazenar 10 valores dentro dele. E como outra variável qualquer, eu tenho que definir o tipo de dado dela. Então, variável é o nome do meu vetor, um exemplo A, seria um nome, ou então soma, que é uma variável. Soma, vetor, 1,2.10 de real. Então, eu tenho que definir qual é o tipo de dado que vai ser armazenado dentro desse vetor. Quais são os dados que serão armazenados em cada posição desse vetor. Aí, ainda no exemplo de criação do vetor, né? Exemplo 1. Usando um cenário de um prédio de 10 andares. Então, prédio, vetor, 1,2.10 de inteiro. Usando um cenário de uma fila de cinema. Vetor, fila, vetor, 1,2.50 de literal. Então, nesse primeiro modelo, eu vou armazenar 10 valores inteiros dentro de cada posição.
E nesse segundo exemplo, eu vou inserir 50 valores diferentes de nome para cada um desse vetor criado. Manipulação. Primeiro devemos saber o nome do vetor para depois identificar o elemento que devemos acessar. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 5 posições e eu quero acessar o valor que está na posição 3, por exemplo, eu tenho que chamar o nome do vetor e a posição que eu quero acessar. Então, soma 3. Nesse exemplo aí, prédio 2. Então, ele vai acessar o vetor prédio na posição 2 e vai mostrar o elemento que está armazenado na posição 2, certo? Preenchimento do vetor. De que forma que nós iremos atribuir esses valores, né? Significa atribuir valores a todas as suas posições. Assim, deve-se implementar um mecanismo que controle o valor do índice. Na hora que eu for inserir os valores dentro do meu vetor, eu tenho que utilizar também a estrutura de repetição. Mas por que a estrutura de repetição? Porque eu tenho que inserir, na verdade, né, todos esses valores digitados pelo usuário nas posições. Então, se eu tenho um vetor de 5 posições, a minha estrutura de repetição vai ser de 1 até 5. Se eu tenho um vetor de 10 posições, o meu vetor vai ser de 1 até 10, certo? Então, o exemplo aí de preenchimento do meu vetor. Eu tenho o vetor x, foi definido ele lá nas variáveis, ó, vetor x, 2 pontos vetor, 2.5 de inteiro. Então, eu tenho um vetor aí com o nome x, que possui 5 elementos, vão conseguir armazenar, né, 5 elementos do tipo inteiro. E como eu vou utilizar a estrutura de repetição para fazer o preenchimento desse meu vetor, eu preciso ter o meu i, que é o meu contador. Então, eu utilizo lá a minha estrutura de repetição. Para i de 1 até 5, escreva, digite o... Quando ele faz nessa estrutura aí, digite o i, número do vetor, é só por... Como que eu posso dizer? Para que fique exibido na tela, né? Para que mostre para o usuário qual é o elemento que ele está inserindo no momento. Então, quando eu executar a primeira vez, o que é que vai aparecer? Digite o primeiro número do vetor. Por quê? Porque o i na primeira repetição não vai ser 1. Quando ele digitar o primeiro valor lá, depois do leia xi, ele vai ler o próximo elemento. Aí o próximo escreva vai ser digite o segundo elemento do vetor. É só por beleza na tela, né? Por exibição, no caso. A forma que ele vai exibir na tela para o usuário. E o leia da mesma forma. Quando eu for colocar o leia, se eu estiver utilizando o vetor, eu tenho que colocar o nome do vetor e colchetes aí. E entre colchetes, o meu contador. Lembrando que o contador eu posso utilizar qualquer nome, como a gente já vinha falando, né? Eu posso definir ele como conte, como contador, só que eu normalmente utilizo ele como i. Então, lá no leia eu tenho que colocar o nome que eu defini para o meu contador, certo? Mostrando os elementos. Também implica a utilização do índice. Como eu preenchi, eu precisava do meu contador, porque ele tem que passar de um elemento um por um. Para mostrar, eu também preciso, né? Vai ser a estrutura de repetição que vai fazer com que... esse vetor todo seja percorrido. Então, eu também preciso utilizar uma estrutura de repetição para mostrar. No caso, para preencher, eu preciso utilizar uma estrutura de repetição, finalizo e crio uma outra estrutura de repetição para exibir. Então, da mesma forma, para ir de 1 até 5, eu tenho que colocar o tamanho do meu vetor e escreva, só chamo o vetor, x, i. E aí ele vai mostrar todos os elementos do vetor. Ele faz, ó, na primeira execução, ele vai e mostra na tela o x1, retorna
2, mostra o x2, mostra o x3, x4, x5 e finaliza a estrutura de repetição. A mesma coisa na hora do preenchimento aqui, ó, tá vendo? Ele faz a leitura do número 1, do x1, armazena o x2, x3, até finalizar a estrutura de repetição e para mostrar na tela da mesma forma. Aí apenas um exemplo aqui de uma estrutura utilizando o vetor, né? Escreva um algoritmo que leia o nome e as duas notas de 5 alunos. Escreva o nome e a média de cada um dos alunos. Então, por exemplo, eu vou precisar de um vetor para armazenar o nome dos meus alunos, né? Então, eu utilizei ali o vetor nome, vetor 2.5 de literal, porque ele vai armazenar o nome dos meus alunos. Eu preciso de dois vetores, no caso, né, para armazenar as notas, né, desses alunos. E eu preciso de um outro vetor para armazenar a média e depois mostrar na tela. E aí, da mesma forma que eu faço com as outras variáveis do mesmo tipo, eu posso fazer com o vetor. Eu estou vendo aí ó, que N1, N2 e média, elas têm a mesma quantidade, né, de valores, elas vão armazenar as mesmas quantidades dentro dela e elas vão ser todas do mesmo tipo. Então, eu posso definir lá N1, N2 e média e colocar todas, que todas são um vetor de 5 posições e do tipo real, certo? E eu tenho que ter o meu contador porque ele vai fazer o preenchimento e mostrar também todos esses elementos dentro do vetor. Então, eu coloco lá, escreva, informe o nome, leia, nome e. Se eu trabalho com vetor, eu tenho que colocar o nome dele e chamar ele no meu contador, porque é o contador que vai armazenar na posição correta. Então, informe nome, leia nome e. Escreva, informe nota 1, leia N1 e. Escreva, informe nota 2, leia N2 e. E aí a média da mesma forma, média I vai receber N1I mais N2I dividido por 2. A fórmula que a gente já conhece para a média, só que trabalhando com vetores. Porque aí na primeira estrutura de repetição, o que é que vai acontecer? Na primeira execução, na verdade, né? Quando o I for 1, ele vai dizer, ó, informe o nome, leia nome 1. Então, ele vai armazenar na posição 1 do vetor nome o primeiro nome digitado pelo usuário. Na nota, a mesma coisa, N1, 1. Então, ele vai armazenar dentro do vetor N1, na posição 1, a primeira nota. Ele vai armazenar dentro do vetor N2, na posição 1, a segunda nota. E a média, na posição 1, ele vai armazenar a soma da média, certo? O cálculo lá para realizar a média. E depois que ele fizer tudo isso, vai preencher todo esse vetor, eu finalizo o para e eu crio uma outra estrutura de repetição para exibir na tela os meus valores. Então, quando o valor for 1, ele vai mostrar na tela o nome que está armazenado no vetor nome na posição 1, ele vai mostrar a média que está armazenada no vetor média na posição 1. Então, ele vai mostrar o primeiro nome com a primeira média, o segundo nome com a segunda média, o terceiro nome até finalizar o vetor. Certo? Irei colocar agora a lista de exercício. Nós irei resolver alguns exercícios e colocar como vídeo também para vocês. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem, podem mandar e-mail e eu vou estar à disposição. Um abraço, espero que tenham entendido. Vou deixar um fórum aberto aí para qualquer questionamento que venha a existir. Tá certo? Um abraço e até a próxima.